horário da aula, isso é só hoje, né? E nós hoje seguimos efetivamente com a nossa disciplina. Eu pergunto a vocês, alguma dúvida, restou alguma dúvida do que nós vimos na aula passada? Tá tranquilo? Eu queria só rememorar alguns pontos que são pontos importantes do que nós conversamos, ou seja, o que foi que a gente conversou na semana passada, e especialmente na aula passada. Eu até respondi, confesso, que foram dois torpedozinhos que eu respondi, não me lembro exatamente de quem, mas lembra que nós conversamos já no nosso primeiro dia de aula, que eu ia fazer essa inversão em relação ao nosso conteúdo programático, o que me parece, e isso tem sido confirmado nos últimos 6, 7 anos que eu trabalho com essa disciplina na Unifor, que é interessante, é didático a gente fazer essa inversão. A gente começa logo pela unidade, que é a unidade mais complexa, mais extensa, mas eu pergunto a vocês, Roberto, vocês estão me vendo e estão me ouvindo bem, né? Não tem nenhuma intercorrência, não, né? Tá tudo tranquilo, né? Tá ótimo, professor. Show. Tudo ok. Qualquer coisinha, porque eu sou obsessivo por negócio de velocidade de internet. Na minha casa eu sei qual é que eu tenho, mas aqui eu estou usando a do hotel. Qualquer intercorrência vocês me reportam. Então, veja, nós conversamos sobre isso, ou seja, que a gente vai começar pela unidade dos crimes contra a administração. Isso tem um sentido, ou seja, é a unidade mais complexa, é a unidade mais extensa e é a unidade mais importante. Então, essa inversão faz com que a gente consiga ver logo, no início do semestre, cabeça tranquila, logo essas matérias. Vou fazer uma pequena revisão da aula passada, até para chegar nas 8 horas, que é o horário que o pessoal vai começar realmente a entrar. Então, eu queria só lembrar alguns conceitos que nós efetivamente vimos nas aulas anteriores. Primeira coisa, quando a gente fala de crimes contra a administração pública, nós precisamos ter em mente, isso precisa ficar muito claro, de que aqui a gente está falando de crimes onde eu protejo primária e primordialmente a administração pública como uma máquina pública em geral. Tem uma coisa, Igor, que eu queria destacar, eu queria que isso ficasse bem claro, Roberto, na cabeça de vocês. Nós aprendemos lá atrás, vocês viram isso na ciência política, vocês viram isso no direito constitucional, de que o Estado ele vai ser dividido em algumas funções básicas. A gente conhece isso por poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, né? Então, as funções do Estado, uma função administrativa, uma função legiferante, ou seja, aquela que elabora as leis, e uma função jurisdicional, essa um pouquinho mais perto da nossa atividade no direito. Não que as outras estejam longe, até porque elas implicam diretamente nessa atividade. Mas o que eu quero que fique muito claro, viu, Vitor, é que a gente fala em administração pública, quando a gente conversa sobre esses crimes sobre a administração que nós vimos a partir da aula passada e vamos seguir vendo, eu não quero que vocês confundam ou associem crimes contra a administração, Roberto, a crimes contra o poder executivo. Não. As 3 funções básicas, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, essas três funções básicas, elas possuem, dentro das suas estruturas, máquinas administrativas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui, Gabriel? Seja bem-vindo. É que a gente não pode associar crimes contra a administração como crimes praticados apenas no âmbito do poder executivo. Não. Esses crimes contra a administração, eles podem ocorrer no poder legislativo, eles podem ocorrer no poder judiciário, eles podem ocorrer, por exemplo, no Ministério Público, eles podem ocorrer na Defensoria Pública, porque todas essas estruturas estatais, mesmo que a função primária não seja administrar, como, por exemplo, o Poder Judiciário, cuja função é essencialmente julgar, possuem internamente máquinas administrativas.
Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, onde eu também trabalho, ele faz licitações, ele compra produtos, ele vai contratar serviços, ele tem uma gestão patrimonial. Então, você tem ali, né, dentro daquelas máquinas do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e de outras estruturas estatais, um corpo gerencial administrativo que realiza atos de administração, tá? Então é importante, já que a gente está fazendo essa revisãozinha, a gente não começou ainda o nosso tema de hoje, mas já que a gente está nessa revisão, é muito importante que a gente tenha em mente sempre esse raciocínio, essa ideia, ou seja, eu estou aqui cuidando de todos os atos do poder público, independentemente da função específica que aquele poder público, de fato, elabore, e protegendo a administração pública em termos gerais, protegendo a administração pública em todos os termos. Então, um crime, por exemplo, de prevaricação, ou o crime de peculato, que nós conversamos na terça-feira, ou o crime de concussão, que nós vamos estudar na próxima terça-feira, e assim por diante, são crimes que podem ser realizados no Poder Judiciário, no Poder Executivo e no Poder Legislativo. Todos esses poderes podem perfeitamente ser vítimas desse tipo de crime. Então, essa ideia é importante para a gente desconectar um pouquinho, porque quando a gente fala em crime contra a administração, nós podemos ser levados à falsa ideia de que seriam crimes praticados apenas no poder executivo, né? Nesse poder que mais recentemente, mais à frente, está efetivamente desempenhando essa função. Então, qualquer deles, ou seja, eu posso perfeitamente, e infelizmente, né, claro, mas eu posso perfeitamente ter um crime de peculato no executivo, no legislativo, no judiciário, sem qualquer tipo de restrição ou de limitação para isso. Ainda em relação a esses pontos, eu queria relembrar alguns conceitos, alguns aspectos muito importantes que nós vimos no nosso encontro passado. Nós vimos lá os artigos 312 e 313, a gente vai falar nesses crimes, os crimes de peculato, e ali a gente já conseguiu visualizar algumas coisas, Juliana, de forma muito clara, né? Primeira coisa que nós vimos no crime de peculato, ele deixa muito claro que ele está protegendo o patrimônio público, mas ele está protegendo o patrimônio particular também, né? Então, lembre que eu posso, por exemplo, naquelas modalidades lá do peculato apropriação, do peculato desvio, eu posso ter a prática daquele crime, mesmo que o bem não seja um bem público, se for, por exemplo, um bem particular que esteja sobre a guarda do poder público. Isso já irá perfeitamente atender ao conceito. Aqueles exemplos que nós vimos, né? Imagina que você, por exemplo, viajou, né? O Roberto que viaja o mundo todo, compras elevadíssimas de valores, com um computador de $32.000 na alfândega, não quer pagar a tributação, o computador de $32 vai ser apreendido, né? Aos que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos, eu estou só fazendo uma revisãozinha do que nós vimos na aula passada, daqui a pouquinho a gente já começa nossos conceitos da aula de hoje. E aí o Roberto tem o seu computador lá apreendido, aqueles computadores que fazem... Tem uns computadores tão caros, um dia desse eu vi uma notícia que a Apple trouxe um computador para o Brasil que custa, parece que R$150 mil. Eu acho que um computador desse, Giovana, faz caldo de cana, faz pastel, né? Ele tem que fazer cappuccino de 3 tipos diferentes. Né? Um computador desse tem que trabalhar por mim. Né? Você compra um computador de R$150 mil, eu tenho que estar na praia, ele tem que estar trabalhando por mim e gerando dinheiro para mim. Né? Eu acho que é um pouquinho mais do que 48 vezes, mas arrocha aí. Aí o computador é apreendido, vai lá para a Receita Federal, um depósito, esperando que o dono faça o pagamento do tributo. Veja, é um bem privado, porque enquanto ele não for declarado perdido pelo particular e lançado no domínio público, ele é um produto privado, né? Ele é um produto particular. E aí imagina que durante aquele tempo de espera da realização da situação fiscal,
o gerente daquele determinado depósito, por exemplo, se apropria daquele computador. É um exemplo de peculato que vai tratar de bens privados. Então, nós vimos na aula passada que o peculato não está vinculado apenas à coisa pública, ele pode sim ser atingido pela estrutura privada sem nenhum problema em relação a isso. Vimos também, estou só revisando, viu, Isabelle? Daqui a pouquinho, um minutinho, a gente começa a matéria de hoje. Eu estava esperando vocês chegarem para a gente poder começar realmente a matéria de hoje. Vimos também outro aspecto importante do peculato, que eu posso praticá-lo, né, naquelas duas modalidades do caput, se eu me aproprio e se eu desvio, mas eu tendo acesso direto à coisa, e no parágrafo 1º, uma modalidade equiparada ao caput, com a mesma gravidade ali do caput, mas é a figura do peculato furto. Lá eu não tenho uma coisa sobre a minha gerência, o meu contato, a minha responsabilidade direta, mas eu dela me aproprio de alguma maneira, de alguma forma, né? A gente viu realmente isso. Vimos também a figura do peculato culposo, né? Vocês devem se lembrar que eu brincava ali que o peculato culposo é o que eu costumo chamar de peculato do azar, né, Isabelle? Porque no peculato culposo eu fui negligente ou imprudente enquanto funcionário público, e isso viabilizou ou permitiu, né, que outro, né, viesse a praticar um crime. Então, eu colaborei, né, culposamente para a prática do crime. Então, é essa a estrutura ali que a gente vai ter em relação a esse peculato culposo. E, por fim, finalzinho da aula passada, nós falamos sobre o que a doutrina gosta de chamar de peculato estelionatário. Na aula de hoje, nós vamos ter efetivamente o estudo dos artigos 313A, 313B, 314 e 315. João, seja bem-vindo. Eu queria só de novo, né, renovar o meu agradecimento a vocês pela compreensão aí da gente ter começado a aula 15 minutinhos depois do horário normal. Destacar que eu estou em viagem, mas não é a turismo, é viagem de estudo. Daqui a pouquinho tenho que me apresentar lá na escola onde eu vou estudar, e é por conta disso que a gente está nesse cenário diferente, tá? Queridos, nós vamos ver hoje, então, os artigos 313A, 313B, 314 e 315. Mas 90% da aula eu quero dedicar, Ana Luísa, aos dois primeiros artigos. Eu quero que a gente se concentre um pouquinho mais no 313A e no 313B, e aí no finalzinho da aula, de forma um pouco mais direta e objetiva, a gente vê o 314 e o 315, que são muito mais simples, são bem mais simples do que os dois primeiros. Então, a gente vai começar pelo 313A e pelo 313B. Veja só, esses dois artigos, eles guardam uma curiosidade. Eu conversei com vocês nas aulas anteriores, a gente conversou muito isso na quinta-feira da semana passada, onde eu mostrava para vocês que os crimes contra a administração protegem esse valor chamado administração. Então, eles estão protegendo esse grande valor chamado administração pública. Massa. E aí nós lembrávamos, na quinta-feira passada, que todo crime tem que proteger um determinado valor jurídico, né? Todo crime tem que proteger um valor jurídico. Então, eu tenho que escolher aquele valor jurídico. Aquele valor jurídico, ele é escolhido porque... bom dia, Fabiana, seja bem-vinda. Aquele valor jurídico, ele é escolhido porque ele representa um valor caro, um valor importante à sociedade, né? É um valor extremamente importante à sociedade. Por conta disso, ou com base nisso, a gente vai efetivamente escolher esse valor. Depois que eu identifico aquele valor, não, eu tenho que proteger a vida, eu tenho que proteger o patrimônio, eu tenho que proteger a dignidade sexual, a administração pública. Aí nós começamos, né, Roberto, um exercício de uma espécie de criatividade malévola para poder imaginar como seriam as práticas que, uma vez realizadas,
ofenderiam ou agrediriam aquele valor. Então, quando eu escolho, por exemplo, a vida como um valor a ser protegido, eu começo a imaginar práticas criminosas que eventualmente podem agredir esse valor. E essa escolha de valores, a gente também já conversou sobre isso, é uma escolha extremamente dinâmica. Esses valores, alguns deles, claro, tendem a ser valores perenes, né? Bom dia, Karen, seja bem-vinda, querida. Nossos avós, e muito provavelmente nossos netos e bisnetos, seguirão considerando, por exemplo, a vida humana um valor fundamental. Né? Dificilmente eles vão abrir mão de proteger a vida humana. Mas há outros valores que são valores que vão sendo incorporados a esse acervo. E aí, claro, eu estou me referindo especificamente a um valor novo, que é a segurança cibernética. Então, esse conceito de segurança cibernética, ele ganha efetivamente uma atenção muito grande do direito, porque nós passamos a ser uma sociedade extremamente dependente, mas extremamente dependente da tecnologia, dos recursos cibernéticos, dos recursos informáticos. Né? Nós já éramos extremamente dependentes, mas por força de tudo isso que nós estamos vivendo desde o ano passado, né, por conta dessa triste pandemia que nos obrigou a repensar uma série de questões, e nos obrigou a migrar para o mundo do ciberespaço de uma forma como jamais tinha sido feito. Né? Muitos de nós, vocês e eu, estão aí há quase um ano sem ir à Universidade de Fortaleza. Está quase um ano sem visitar o nosso campus, e seguimos as nossas aulas, e seguimos com as nossas atividades, e seguimos o jogo. Né? Então, a gente vai perceber muito claramente que se a sociedade já é dependente dessa questão cibernética, ela se tornou ainda mais dependente. Né? Aqui, seja bem-vinda, Sara. Aqui eu estou falando de transações comerciais, transações bancárias, relações humanas, atividades profissionais e por aí vai. Né? Vocês são de uma geração bem mais nova do que a minha, mas vocês nunca vão entender, por exemplo, determinados comportamentos que nós tínhamos. Para que eu fizesse qualquer movimentação no banco, eu tinha que ir a uma agência, presencialmente, fisicamente. Para que eu comprasse uma passagem aérea, olha que loucura, né? Eu tinha que ir a uma agência de turismo ou a loja lá da companhia aérea, eles me davam um bilhete físico, aquele bilhete, Fabiana, ele era intransferível, então depois que você comprava, Karen, você protegia aquele bilhete mais do que o seu fígado, porque se você perdesse aquele bilhete, babau viagem, né? Então, eu cansei de escutar quando eu era pequeno, eu viajava muito, porque sou filho de militar, a gente viajou o Brasil bastante, né, por força da profissão do meu pai. Então, começou agorinha, Fátima, começou agorinha. Eu ainda estou fazendo aqui o início da introdução para a gente ver os conceitos da aula de hoje. Eu só tinha feito uma revisãozinha da aula passada, você não perdeu nada de importante, seja bem-vinda. E aí a minha mãe dizia que aquele bilhete aéreo, aquela passagem aérea, Juliana, não era coisa de criança. Eu sou traumatizado com essa frase. Não era coisa de criança. Não brinque com isso, menino, que isso não é coisa de criança. Parecia assim que se a gente perdesse, eu e minha irmã perdêssemos aquilo ali, a gente nunca mais na vida viajaria para lugar nenhum. Então, e hoje, para você comprar uma passagem aérea, você chega no aeroporto, compra ali pelo aplicativo, ele gera um código, você faz ali o check-in, entra no avião, acabou. O cara escaneia teu celular, ou seja, a gente tem hoje uma realidade diferente. Eu estou citando aqui pequenos exemplos, mas só para a gente poder relembrar o quanto a segurança cibernética ela se torna um valor fundamental, ou seja, a proteção dos dados cibernéticos ela é um valor hoje essencial, né? Considerando o imenso fluxo de informações, de negócios, de transações que são feitas nesse cenário. Esse é um tema que particularmente me é caro, eu passei todo o meu estudo de doutorado estudando essa questão cibernética, a minha tese de doutorado é sobre guerra cibernética, e o pós-doutorado que eu estou começando agora, aqui no Rio de Janeiro, numa escola do Exército, que
que estuda guerra, onde eu vou estudar um aspecto específico, que é o uso de armas dotadas de inteligência artificial. Como é que essas inteligências artificiais vão impactar na atuação do direito quando você mexe com arma. Veja, também uma questão cibernética. Então, é um tema que me é muito caro há muito tempo. Então, isso foi percebido pelo direito, ou seja, o direito penal, naquele radar que ele tem para identificar os valores sociais, identifica que eu preciso proteger essa segurança cibernética. E aí o Código Penal faz inserir no seu texto esses dois artigos que nós vamos começar a estudar agora, que são os dois principais artigos da aula de hoje, os artigos 313A e 313B. Então, a primeira curiosidade sobre esses artigos, eles são os dois primeiros crimes cibernéticos do Brasil. Né? Eles são os dois primeiros crimes cibernéticos do Brasil. Então, as duas primeiras modalidades de crimes definidos, tipificados na lei, que tratam da questão cibernética, são esses dois. Depois, um pouco mais avante, à frente, foi criado o 154A e outras modalidades. Mas esses dois artigos que nós vamos estudar agora são os dois primeiros, né? Aqueles dois primeiros tipos penais que tiveram aí, de alguma forma, o uso, né, para a questão cibernética. Então, transcrevendo aqui, Fátima, a princípio, nós vamos ter aí na primeira prova, só crimes contra a administração pública, tá bom? Quando nós estivermos um pouquinho mais perto da prova, lá no comecinho de março, aí eu defino com vocês de que artigo a que artigo. Mas, a princípio, essa vai ser a matéria da nossa primeira prova. Então, veja aí o que nos diz o artigo 313A. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos ou alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem para si ou para outrem, ou causar dano. É uma construção bastante extensa, que a gente vai ter que entender aqui. Mas eu primeiro queria fazer dois comentários iniciais, tá? Primeira coisa, veja comigo o seguinte, o direito, a nossa ciência, ela funciona numa velocidade. A nossa ciência funciona numa determinada velocidade. A cibernética, a informática, todas essas questões que envolvem os conceitos cibernéticos, funcionam numa outra velocidade. Eu costumo dizer que, em termos gerais, Fátima, o direito está um passo atrás da sociedade, né? Porque, veja só, primeiro vem um comportamento social indevido, o direito vai perceber esse comportamento social indevido e vai reagir a isso criando um crime, para a gente usar uma linguagem bem direta, né? Então, primeiro acontece algo na sociedade, o direito lê aquele evento como um evento indesejado, Mirella, e aí, para evitar, ou para diminuir, ou para desestimular a prática daquele evento, ele tipifica aquela determinada conduta. Vocês devem ter acompanhado, há uns 3, 4 anos atrás, uma fortíssima discussão no Brasil sobre uma série de eventos que estavam acontecendo, muitos deles em ônibus, em metrôs, de importunação sexual. E não havia ali uma tipificação que fosse uma tipificação tão precisa, porque não se encaixava no estupro, não se encaixava. Aí o legislador percebeu essa lacuna e criou um crime específico que vocês estudaram no semestre passado, de importunação sexual. O que eu quero dizer com isso? Em geral, o direito penal é algo um passo atrás da sociedade. A sociedade realiza um evento, eu identifico aquele evento como negativo e eu tipifico a conduta. Agora, aonde é que eu quero chegar? Quando nós falamos, Juliana, de questões cibernéticas, nós estamos vários passos atrás. E por que nós estamos vários passos atrás? Porque a velocidade cibernética de evolução dos conceitos,
dos equipamentos, das dimensões cibernéticas é muito maior. Claro, Fátima, veja só. Imagina, Fátima, se nós tivéssemos um tipo penal que dissesse assim: invadir conta de Orkut e de lá extrair dados. O Orkut, quando a gente fala de Orkut, parece que eu estou falando de um evento da Idade Média. E foi uma rede social que desapareceu, mas que foi super popular há 15, 20 anos atrás. Depois veio o boom do Facebook. Hoje o próprio Facebook já apresenta aí uma curva descendente. Então, o que eu quero dizer, Fátima, é que a dinâmica cibernética, Roberto, eu não era nascido nessa época do ICQ, eu não tenho a menor ideia. Professor? Falando, meus primos mais velhos me falam alguma coisa sobre isso, mas eu não tenho a menor daquele barulhinho, né, que nos viciava, que era aquele barulhinho do ICQ. Foi o primeiro WhatsApp, professor. Foi o primeiro WhatsApp, foi mesmo. Então, aí depois a evolução do ICQ foi o Messenger, né? O Messenger era um negócio assim, que era mais fácil e tal, mas veja, a gente está falando disso, né? E como bem identificou a Raquel aí, que é o novo, parece que a gente está falando de institutos medievais. O ICQ, da forma que a gente está falando aqui, Roberto, parecia que o cara ia a cavalo, né? Levar a mensagem de tão antigo que ele nos parece. Então, veja a velocidade que a questão cibernética avança, né? E aí isso Travou para vocês aí? Travou aqui para mim. Travou. Voltou? Voltou agora. Pronto, desculpa. Voltou, professor. Qualquer coisa me falem que aí eu mudo aqui para o meu celular e uso aqui a internet do celular. Queridos, então veja só, o que eu quero dizer. O direito como um todo, e o direito penal em particular, ele é muito sensível a um aspecto que é a linguagem. O que eu quero dizer com linguagem? Vamos fazer aqui uma reflexão. Quando o princípio da legalidade diz lá, não há crime sem lei que o defina. Esse é o princípio mor do direito penal. Não há crime sem lei que o defina. O que ele está me dizendo? Ele está me dizendo, Sara, que eu preciso ter na lei uma descrição precisa do que é o crime. Eu preciso ter uma descrição muito precisa do que é o crime na própria lei. Claro, em alguns casos, essa descrição é muito fácil de ser feita. Eu gosto de citar como exemplo a melhor das descrições, que é um homicídio, matar alguém. Veja, a gente não tem aqui grandes dificuldades de definir o que é isso. Alguém é pessoa natural, matar é a eliminação da vida, ou seja, eu elimino a vida. Como dizia um colega meu, Roberto, matar é quando a pessoa fica... Travou novamente. Travou aqui também. Deu uma travada novamente, professor. Sem problema, deixa eu mudar aqui para a minha internet, que ela é mais segura, e a gente não tem isso. Só um minutinho. Isso é o pessoal do hotel baixando o filme, professor, uma hora dessa. Exatamente. Não, deixa eu só conectar aqui meu celular, que aí agora é mais seguro. Só um minutinho, aguardem aí. Dois segundinhos. Já mudei aqui para o meu celular, acho que a gente não vai ter mais essa intercorrência. Então, me vendo bem, ouvindo bem? Sim, dá para ver e ouvir bem. Tá ótimo.
Show! Agora a gente não vai ter mais isso, desculpem. Queridos, então, o direito, ele precisa ter uma linguagem precisa. É por isso que, repito, o exemplo do matar alguém é muito interessante, porque a gente vê ele o conceito bem fechadinho. Mas veja só, Raquel, olha como é difícil a gente trabalhar com a linguagem quando a gente lida com crimes cibernéticos. Como é que eu vou dizer que é crime você entrar no computador de uma pessoa? E se não for o computador, e se for um tablet? E se não for o tablet, for o celular, um smartphone, for um relógio inteligente? Então, aonde é que eu quero chegar com essa minha reflexão? A linguagem cibernética, ela é tão rápida que gera um gap, um delay muito perigoso para o direito. Porque o direito tem muita dificuldade de organizar uma linguagem que seja segura o suficiente para definir o crime. Porque a linguagem que define um crime, vejam só, ela precisa ser precisa o suficiente para que eu possa saber o que é que exatamente o legislador quer dizer, primeira coisa. E segunda coisa, ela não pode ser ampla a ponto de gerar uma insegurança muito grande e eu vir a trazer determinadas hipóteses de situação que eu não queria que estivessem ali. Então, é esse ponto de equilíbrio que o direito penal tem que ter. Ele tem que definir de forma precisa o que é que ele quer dizer como crime, Roberto, mas sem ser uma definição muito vaga, muito abstrata, que gere uma insegurança para a sociedade, e sem ser uma definição muito específica que gere efetivamente uma dificuldade de aplicação. Só para exemplificar o que eu estou querendo dizer, vamos comparar o artigo 121, que é o matar alguém lá do homicídio, com um crime lá do artigo 154A, ele não é nosso objeto de estudo, mas é importante só para a gente fazer essa reflexão. Olha, Raquel, a quantidade de palavras que o legislador usar, Gabriel, para definir um crime cibernético. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar, destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Compare isso aí, Roberto, com matar alguém. Olha como a linguagem cibernética, por ser rápida, cria uma fluidez e uma volatilidade de conceitos que o direito tem muita dificuldade de trabalhar. Aí por isso que ele precisa estudar muito, escrever muito, invadir dispositivo conectado ou não, e etc. Dispositivo informático foi uma boa definição, né? Porque é o mais genérico possível. Exatamente, porque aí, imagina se ele tivesse colocado naquele contexto, invadir computador. Isso excluiria, por exemplo, smartphones, que hoje, em grande parte, eu vi uma pesquisa que saiu no ano passado, dizendo que o brasileiro, ele se conecta à internet 3 vezes mais por smartphones do que por computadores. Né? Hoje a gente usa o nosso smartphone muito mais para conexão à internet do que pelo computador, em geral. Né? Então, ele teve que escrever muito exatamente por essa fluidez. É exatamente o que acontece, voltemos aqui para o nosso artigo do dia, que é o 313A. Veja, olha quantos verbos ele usa aqui. Inserir, facilitar, alterar ou excluir. Né? Exatamente, ele até liga, né? Ele até liga. Eu me lembro que uns anos atrás, Alberto, meu pai foi comprar um telefone celular, entrou na loja da Claro, ou foi da TIM, não me recordo, e disse, minha filha, eu queria um telefone que só fizesse ligação. Eu disse, não, senhor, não tem mais não. Aqui o telefone, pelo menos uma agenda, alguma coisa vai ter que ter. Então, percebam, ele tem aqui 4 verbos. Inserir ou facilitar, adulterar ou alterar e excluir. Então, eu tenho 4 modalidades de praticar esse crime. Um conceito importante, que eu queria que vocês tomassem nota e que vocês anotassem, destacassem de alguma forma. Esse inserir, esse facilitar, esse alterar e esse excluir, eles são praticados, vejam só, por um funcionário autorizado. Ele vai por um funcionário autorizado. Aqui eu queria fazer um pequeno e breve parênteses com vocês. Os crimes que nós estamos estudando, 312 e em diante,
ou seja, do 312 ao 326, são crimes que nós vamos definir, Sara, como crimes próprios. O que é o crime próprio? Lembra daquele conceito lá de direito penal 1? O crime próprio é aquele que exige do sujeito uma característica específica e especial, sem a qual o crime não pode existir. Então, os crimes que nós estamos estudando aqui são todos eles crimes próprios, porque eles exigem uma condição pessoal do sujeito. Qual é? Ser funcionário público. É uma condição essencial do sujeito, sem a qual não haverá efetivamente a prática do crime. Perfeito. Eu costumo dizer, o que eu vou dizer aqui, Roberto, não existe, tá? É uma marmota que eu inventei só para fixar uma ideia na cabeça de vocês. Eu costumo dizer que esse artigo 313-A é como se fosse um crime próprio. Isso aqui não existe não, tá, Fátima? Isso aqui é marmota minha, Isabelle, é invenção desse pobre professor para vocês aprenderem e eu ter consciência que fiz o melhor que eu pude. Bipróprio, por quê? Porque além de eu ser funcionário público, Fátima, eu exijo algo a mais, que é você estar autorizada a usar aquele sistema. Então, não é qualquer funcionário público que pode praticar isso. É um funcionário público que tem acesso àquele sistema, obrigado, Sarinha, tem acesso àquele sistema, e, extrapolando aquele acesso, insere um dado falso, exclui um dado verdadeiro. Então, imagina, por exemplo, Gabriel, que eu sou auditor da Receita Federal. Aí eu vou lá, né, no sistema da Receita Federal, e tem uma empresa do fulano de tal que deve R$1 milhão. Aí, Andresa, eu vou no sistema, porque eu tenho acesso ao sistema, e eu mudo o valor da dívida dela de R$1 milhão para R$100 mil. Veja, isso é o crime do 313-A. Eu ingressei num sistema informático público, um sistema informático da administração pública, que eu tenho acesso por ser funcionário público, daí porque eu chamei de bipróprio, porque eu exijo duas coisas, eu exijo que eu seja funcionário e eu exijo que eu tenha acesso. E aí, em cima disso, eu alterei aquele dado, eu excluí aquele dado, ou eu inseri um dado falso. Por exemplo, existe uma figura que é a certidão positiva com efeitos negativos. Quando eu devo à administração pública, imagina que eu estou devendo à administração pública. Vai constar lá a dívida nos bancos de dados públicos. Se eu pedir uma certidão de que eu não devo, ao invés de sair uma certidão negativa, Sara, obviamente vai sair uma certidão positiva, porque eu devo. Então não tem como sair uma certidão negativa se eu estou devendo. Só que é muito comum o seguinte, eu vou à justiça discutir aquele débito, dizendo, olha, a Receita Federal está me cobrando aqui um valor, mas esse valor eu não deveria ter pago, eu não estou devendo, alguma coisa do gênero. E aí, eu consigo da justiça, Roberto, uma tutela de urgência, em que o juiz diz o seguinte, expressa para a empresa do Rafael uma certidão positiva com efeitos negativos. É como se ele dissesse, dever, ele deve, mas ele está discutindo esse débito, então não vamos considerar que ele esteja devendo. Para que eu consiga essa certidão positiva com efeitos negativos, eu tenho que ir à justiça. Só que imagina que eu conheço alguém lá na Receita Federal, e aquele alguém entra no sistema e emite uma certidão dessa. Inclui lá uma informação, débito discutido em juízo, ordem para expedição de certidão positiva com efeitos negativos. É um exemplo do crime do 313-A. Então, aqui, eu sou funcionário público, eu estou autorizado a acessar aquele sistema, e eu tenho que, ao fazê-lo, para o crime acontecer, alterar um dado verdadeiro, excluir um dado verdadeiro, ou inserir um dado falso. Aqui,
só para a gente fechar esse artigo. Olha aí, Sara, a parte final. Com o fim de obter vantagem devida para si ou para outrem, ou para causar dano. Aqui, o legislador ele indicou de forma expressa qual é a motivação que nós devemos ter para caracterizar esse determinado tipo de crime. Então, aqui ele está caracterizando que para que eu possa efetivamente, concretamente, caracterizar esse fato como um fato criminoso, eu tenho que ter uma motivação específica. Qual é a motivação, Roberto? É eu obter uma vantagem para mim, e aqui eu queria destacar o seguinte, veja que ele está falando aqui em vantagem devida. Eu ia fazer aqui um raciocínio específico. Veja que aí no artigo 313-A, ele está falando em vantagem devida. Vou transcrever aqui para vocês, eu sei que todos vocês se lembram, mas olha o que diz aqui o artigo 171, o crime de estelionato. Diz assim, Thaís, obter para si ou para outro em vantagem ilícita, em prejuízo próprio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Isso aqui é o conceito do artigo 171 do crime de estelionato. Então, veja, no crime de estelionato, ele fala em vantagem ilícita. No 313-A, ele fala em vantagem indevida. Meu querido Roberto, se a gente ler rapidamente, a gente pode pensar que os dois conceitos se equivalem, vantagem ilícita e vantagem indevida. Vocês poderiam me perguntar, Rafael, é a mesma coisa? Não. Aqui nós vamos ter que usar uma técnica específica de interpretação, que é a interpretação sistêmica ou sistemática. Então, nós vamos fazer aqui uma técnica específica de interpretação, que é a interpretação sistêmica ou sistemática. O que funciona, o que quer dizer isso? A interpretação sistêmica ou sistemática é aquela que eu vou interpretar um determinado dispositivo dentro do contexto do sistema em que ele está inserido. O crime de estelionato, lá do artigo 171, ele está inserido dentro de um título, ele está contido dentro de um título que é o conceito de crimes contra o patrimônio. Logo, eu tenho que interpretar o artigo 171 com esse olhar, com esses óculos, os óculos do patrimônio. Então, eu tenho que interpretar o artigo 171 como sendo, efetivamente, um artigo que define vantagem ilícita, mas eu tenho que olhar para onde ele está inserido, onde é que ele está mergulhado. Ele está mergulhado num ambiente que é de crimes contra o patrimônio. Consequentemente, o que é que eu vou ter aqui, Roberto? No 171, essa vantagem ilícita tem que ser patrimonial para fazer sentido. Não teria sentido eu ter um artigo dentro de vários que tratam de patrimônio e aquele artigo não tratar de patrimônio. Então, eu tenho que interpretar sistematicamente o 171 para dizer, olha, aqui, essa vantagem ilícita, ela é obrigatoriamente patrimonial. Por outro lado, eu disse para vocês nas aulas anteriores, e lembrei agora naquela breve revisão que eu fiz no início da aula, que no nosso caso aqui de crimes contra a administração, a gente não está falando só de patrimônio, nós estamos protegendo a administração como um todo. Então, quando o 313-A fala em vantagem indevida, Sarinha, a gente vai ter que interpretar isso de uma outra forma. Essa vantagem indevida aqui não necessariamente precisa ser apenas patrimonial. Eu posso ter uma vantagem social, eu posso ter uma vantagem moral, eu posso ter uma vantagem sexual. Ou seja, eu estou adulterando o sistema da Receita Federal apenas para que eu fique bem com um determinado empresário e eu possa frequentar um ambiente social que antes eu não frequentava. Veja,
o empresário não me pagou nada. Já te ouço, Alberto. O empresário não me pagou nada, não recebi nenhuma vantagem financeira, mas eu recebi uma vantagem social de frequentar um ambiente, de ter novas amizades, de ir a determinados eventos que antes eu não ia. Então, só para fechar essa ideia, quando o 313A fala em vantagem indevida para si ou para outro, é qualquer natureza de vantagem. Pois não, Roberto? Professor, essa vantagem ela é ilícita? Não, ela é indevida. A tua pergunta é extraordinária, porque essa é a segunda diferença que eu ia desenvolver agora. Porque a vantagem ilícita, ela tem que ter uma previsão expressa na lei. Ilícita é ilegal, ela tem que confrontar a lei. Aqui não, é qualquer vantagem, Roberto, que eu não deveria ter recebido. Pode ser uma vantagem, repito, apenas moral, pode ser uma vantagem apenas social, mas eu, enquanto funcionário público, não deveria ter recebido aquela vantagem. Ou seja, o convite para uma festa. Isso não é ilegal, no sentido estrito, não é uma coisa que ofenda a licitude, mas é, dentro do contexto do crime, uma vantagem indevida, porque aquilo ali não era uma vantagem como um desdobramento natural da minha atividade como funcionário. Ela não é obrigatoriamente ilícita, mas pode ser. Pode. A vantagem, toda vantagem ilícita, ela também é indevida, mas nem toda vantagem indevida, ela é ilícita. E qual é a diferença? A ilicitude, ela agride formalmente, expressamente a lei. Tem que ter uma norma que diga que eu não posso receber aquilo. Ok, professor, obrigado. Eu que agradeço. O 313A está bem compreendido, está legal. A gente agora vai para o 313B. Como disse a vocês, um outro exemplo de crime cibernético. Ele é diferente do anterior, ele de fato é diferente do anterior, mas ele ainda continua na mesma grande temática, que é a questão cibernética. Veja aí o 313B. Modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. 313B. Modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática, sem autorização ou sem solicitação da autoridade competente para tal. Vamos logo para o ponto-chave de diferença entre o 313A, Fátima, e o 313B. Vamos logo para a diferença sensacional pontual. No 313A, o sistema não é alterado. O que eu estou alterando ali, Gabriel, são os dados. O sistema funciona da mesma forma. Eu apenas estou dizendo, onde havia uma dívida de 1 milhão, eu estou apagando um zero, e aquela dívida virou de 100 mil. Só isso. No 313B é diferente. No 313B, nós estamos modificando o sistema. Eu estou reprogramando o sistema. Eu estou recodificando o sistema. E estou dizendo sistema, sempre que alguém incluir aqui a dívida da empresa X, tire um zero. Então, no 313A, nós estamos inserindo um dado falso, nós estamos excluindo um dado verdadeiro, mas o sistema continua rígido. No 313B, nós temos o sistema sendo modificado, o sistema sendo reprogramado para que ele, aspas, pense de uma forma diferente. Eu, Rafael, não concordo, e eu não concordar não significa absolutamente nada, o direito penal não vai mudar por isso, a única coisa que eu tenho a fazer, Roberto, é bater a cabeça na parede até esquecer que eu não concordo. A pena eu acho completamente desproporcional, porque, para mim, o 313B é um crime mais grave. Porque você não está inserindo ali um dado pontual, você não está modificando ali um dado circunstancial, você está modificando a própria lógica de funcionamento daquele sistema, corrompendo, muitas vezes, a lógica de funcionamento do sistema como um todo. É por isso que, no meu sentir, o 313B, ele é efetivamente um crime mais grave do que o outro. Não consigo entender uma diferença tão significativa de penas. Mas, enfim.
Agora, aqui, então, a primeira diferença que eu quero que vocês visualizem é essa. No 313A, eu estou apenas inserindo dados falsos ou alterando dados verdadeiros, essa é a primeira das questões, e no segundo, eu estou alterando o processo. Por não, Fátima? Pode perguntar, querido. Alô, Fátima? Não, sem problemas. Então, essa é a primeira diferença. Uma outra diferença que vocês já observaram é que lá no 313A, eu tenho que ter uma motivação específica. Então, no 313A, eu estou fazendo aquilo ali para receber uma vantagem ou para causar dano. Aqui não. Aqui basta que eu altere o sistema, não precisa haver uma motivação específica. Agora, uma vez, um aluno, um colega de vocês, de um semestre anterior, me fez uma pergunta muito interessante sobre esse artigo. Olha o que o colega de vocês perguntou. Disse, Rafael, eu entendi. Tá tranquilão aqui na minha cabeça isso. Tá show. Ou seja, eu, funcionário, sem que eu tenha a permissão para isso, ou sem que alguém tenha me solicitado, vou lá e altero o sistema. Veja, só um pequeno detalhe. Veja que ele falou aqui, Roberto, em modificar ou alterar, né? Na linguagem comum, a gente pode usar isso como um sinônimo, não pode, Sara? Veja só, na hora que eu digo, pessoal, quinta-feira nós vamos modificar o horário da aula. Pessoal, na quinta-feira nós vamos alterar o horário da aula. Teoricamente é sinônimo. Mas a gente sabe que a letra da lei não tem palavras sem sentido, não tem palavras desnecessárias. Então, com fulcro nisso, com base nisso, o que nós vamos ter? Quando ele fala aqui em modificar ou alterar, ele quer nos dar um significado específico. Ele quer nos dar um significado especial para isso. O que ele quer nos dizer? Modificar é a mudança total do sistema. Alterar é alterar uma parte. Então, modificar seria a mudança total, enquanto que alterar seria a mudança parcial. Ambos caracterizam o crime, certo? Ou seja, o crime é o mesmo, é só essa diferença. Pois não, Roberto? Professor, eu trabalho com TI, tá? Sistemas, essas coisas. Na realidade, para você diferenciar uma mudança total, o que seria uma mudança total? Modificar todas as linhas do programa? Muito... Eu tenho que mudar o código-fonte. É muito difícil de você... Demais. Separar essas coisas aí. E aí, Roberto, essa tua intervenção é extraordinária para confirmar aquilo que eu estava dizendo agora há pouco. Esse gap, esse ato que existe entre a linguagem técnica cibernética, você domina isso melhor do que eu, muito, e a linguagem do direito. Porque, veja, isso para você, no seu olhar de técnico na cibernética, não faz nenhum sentido. Né? Agora, qual é a intenção do legislador? É ele usar mais palavras para garantir que nenhuma das condutas vai escapar do que ele está querendo criminalizar. Porque aí você teria um jogo aí de interpretação que você diria, não, mas ele só alterou uma parte, ele não mudou tudo. Então, ele escreve mais para tentar chegar no objetivo, que é tipificar da forma mais precisa possível, não perfeita, mas possível, aquela determinada conduta. Mas a intervenção é extraordinária para a gente poder visualizar isso muito concretamente, essa diferença entre a dinâmica cibernética e a dinâmica do direito. Pois não. Professor, só mais uma dúvida. Eu imaginei que a diferença entre o 313A e o 313B é porque o 313A era de funcionário autorizado. E quando aí no 313B, ele não fala autorizado ou não. Mas aí ele traz uma ideia muito parecida com isso, porque ele diz sem ter a permissão, sem ninguém ter tido, sem estar autorizado e sem a solicitação. Então, nesse ponto, ele traz uma ideia parecida. Ele é apenas uma linguagem diferente. No 313A, se o cara for não autorizado, vai para outro artigo?
vai para aquele 154A que eu citei, aquele de invasão de dispositivo cibernético. Ok. Tá. Ele lá, ele tem um uso geral e subsidiário em relação a esses. Mesmo ele sendo funcionário. Mesmo ele sendo funcionário, porque aí você não vai ter o encaixe. Lembra do que o princípio da legalidade, né? Tem que ter aquele encaixe perfeito. O encaixe aqui não vai ser perfeito. Aí eu uso o 154A, que é mais genérico na sua descrição. Ok, obrigado, professor. Tá bom? Queridos, a pergunta aqui, só para a gente fechar aqui o 313B. Um colega de vocês me fez uma pergunta há uns semestres atrás, muito interessante. Ele disse o seguinte, Rafael, vamos imaginar o seguinte, eu não sou funcionário autorizado para mudar o sistema, eu percebo uma vulnerabilidade no sistema, eu percebo que aquele sistema possui uma vulnerabilidade, que o deixa mais inseguro, ou menos eficaz, alguma coisa do gênero, e eu vou lá e altero essa parte do sistema. Ninguém me solicitou, ninguém me deu permissão, mas eu tenho algum conhecimento, percebi ali aquela fragilidade e vou lá e altero. A minha intenção não é prejudicar, não é causar dano, não é obter vantagem, ao contrário, a minha intenção é melhorar, proteger. Mesmo assim, eu vou ter o crime? Vai. Veja, o 313B não sinaliza, não indica, não afirma qual é a natureza da mudança que você tem que fazer. Ele em nada informa que tipo de mudança você tem que fazer. Ele apenas diz o seguinte, você, sem autorização, mudou. Porque imagina, e aí o Roberto pode me ajudar, sabe mais do que eu nisso, se cada um de nós que opera um determinado sistema, Gabriel, resolver mudar como achar melhor, aquele sistema vai colapsar. Aquele sistema provavelmente vai entrar num sistema de caos, de colapso. Porque o sistema é íntegro. Mesmo os softwares abertos, eles têm que ter uma rigidez, uma linha, né, que você dê ali de comando diferenciado, vai fazer com que aquele sistema funcione diferente. Né? O meu enteado estuda ciência da computação. Muitas vezes eu vejo lá maluco no computador porque um determinado comando de um código de 1000 linhas, um comando ali não estava funcionando, aquilo ali perturba toda a marcha de encaminhamento do programa como um todo. Né? Então, é por isso que mesmo com, aspas, boa intenção, o crime vai acontecer do mesmo jeito. Queridos, sobre o 313A e o 313B, que, repito, são os carros-chefes da nossa aula de hoje. Tá tranquilo? Que agora a gente vai para os dois últimos, que são muito simples, quase que autoexplicativos. Vejam aí o que diz. Eu acho que sim, Roberto. Eu acho que sim, apesar que ele não tem muita. A mãe é médica, eu do direito, ele quis outra área completamente diferente, ele está certíssimo, porque essa tua área é a área do. Mais do que do futuro, já é a área do presente. Os crimes da aula de hoje, os últimos, são muito simples. Veja aí o 314. Extraviar livro oficial ou qualquer documento que tenha a guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Aqui o crime é simples, né? Eu tenho um determinado documento público, um livro, um documento, e eu dolosamente, o cuidado que a gente tem que ter com 314 é só isso. Aqui tem que ser uma conduta dolosa. Eu estou fazendo isso de forma dolosa, ou seja, eu estou extraviando dolosamente esse determinado livro. Não é porque eu agi com culpa, negligente, derramei água nele. Não, eu queria, de forma dolosa, né, ter esse tipo de coisa. Eu me lembro de um processo que eu atuei alguns anos atrás, que envolvia esse artigo, que era um auditor da Receita Federal, que tinha praticado um crime em Manaus, no aeroporto, porque ele tinha, Raquel, admitido que uma pessoa entrasse no Brasil com uma quantidade de dólares maior do que ele poderia entrar. E ele fez escrever lá a quantidade falsa de dólares que aquela pessoa tinha entrado. Vamos supor, a pessoa tinha entrado com 50 mil dólares, ele colocou no livro lá de alterações que ela tinha entrado só com 5 mil. Ele foi lá e alterou.
Depois disso, ele destruiu aquele registro. Ele praticou aí o crime do 314, ou seja, eu destruo, eu inutilizo efetivamente uma informação pública. E, por fim, o mais simples da aula de hoje é o crime do 315, dar as verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Vocês vão estudar o direito financeiro um pouco mais na frente, e vocês também vão estudar o direito tributário, também um pouco mais na frente. O que acontece aqui? O direito tributário, ele regulamenta, vamos começar do começo. O Estado, ele não gera riqueza própria. O Estado não gera riqueza. O Estado precisa ir à sociedade, se apropriar da riqueza da sociedade, ele se apropria dessa riqueza, ele se apropria desses valores e, efetivamente, vai utilizar esses valores para realizar as atividades públicas. Então, o direito tributário, ele regulamenta, Karen, essa ida do Estado à sociedade e essa retirada de valores por força dos tributos, impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições sociais, ele tira essa grana do Estado, da sociedade, para usar depois em nome da própria sociedade. E para usar esse dinheiro, ele vai precisar do outro braço, que é o direito financeiro. O que o direito financeiro faz? O que as normas orçamentárias fazem? Elas vão definir como é que eu vou usar aquela grana. Tanto de R$1.000 para a educação, tantos reais para a saúde, tantos para a segurança pública, tantos para pagar servidores e por aí vai. Então, o direito tributário é quando eu tiro da sociedade o dinheiro, o direito financeiro é quando eu devolvo esse dinheiro à sociedade através dos serviços públicos. O que está dizendo o 315? As leis orçamentárias, elas vão dizer, tantos mil para saúde, tantos mil para educação, tantos mil para pagamento de funcionários, tantos mil para investimento, tantos mil para saneamento básico, tantos mil para a segurança pública. Quem define isso é o legislativo, é a norma orçamentária, é a lei orçamentária. Tá? É isso que é definido. É isso que a gente vai ter como um elemento central. O administrador, ele não pode mudar esses valores ao seu bel prazer. Ele não pode pegar uma grana que estava reservada pela lei para a educação e usar para pagar funcionário, ou usar para a segurança pública. Se ele precisar remanejar a grana, ele tem que ir ao legislativo, pedir essa alteração, o legislativo autoriza por lei e ele vem e utiliza. Aqui a gente tem uma aplicação clara daquele sistema de freios e contrapesos. A ideia aqui é que a gestão da coisa pública não fique sobre um único poder. Eu tenho a interação dos poderes. Então, o que caracteriza o crime do 315? Quando eu, gestor, pego uma verba que estava alocada, rubricada, definida, indicada para uma determinada função e uso em outra função. É isso que a gente vai ter em relação a esse determinado tipo de figura. E aqui o que é interessante, para a gente fechar esse raciocínio, veja que no 315, eu não tenho, queridos, nenhum tipo de desvio particular do valor da grana. Explicando em português, ao invés de usar na saúde, eu estou usando na educação. Mas veja que eu ainda estou dando uma destinação pública. Eu estou dando destinação ainda pública, eu não estou, de alguma forma, me apropriando em relação a isso. Eu estou dando uma destinação claramente pública. Mesmo assim, nós vamos ter o crime sendo praticado da mesma forma. Então, esse artigo, ele é um bom exemplo daquilo que eu venho falando a vocês desde a semana passada. Os crimes contra a administração não são crimes exclusivamente praticados dentro do intuito de proteção apenas do dinheiro público que é apropriado pelo particular. Não. Aqui o dinheiro público continua sendo destinado para uma finalidade coletiva, para uma finalidade pública, mas não é à toa
que isso vai representar crime, porque eu estou deixando, efetivamente, de seguir a tramitação ou a destinação, o uso que um poder competente, no caso legislativo, tinha definido para isso. Dúvidas sobre tudo que nós vimos hoje? Eu estou só concluindo aqui a chamada e já respondo as dúvidas. Pessoal, eu como gosto de fazer sempre, queria saber, gostaram da aula? O ritmo está legal? Deu para entender tudo direitinho? Excelente, professor, muito bom. Tá ótimo, professor. Fiquem bem, um ótimo final de semana para vocês, né? A gente, na próxima terça-feira, nós vamos seguir com o nosso estudo dos crimes e vamos ver dois dos mais importantes crimes contra a administração, que são os artigos 316 e 317. Então, a gente vai, na verdade, esses 316, 316A e 317, são crimes importantíssimos. Eu faço aqui pela lista, tá, Gustavo? Eu faço aqui pela lista, eu vou vendo o nomezinho de vocês e vou colocando. Queridos, fiquem bem, um ótimo final de semana a vocês, muita paz, muita tranquilidade. Se Deus quiser, a gente vai... Professor? Terça-feira. Pois não, querida? Com licença, queria só, de forma breve, me apresentar, eu sou monitora. Ah, Jennifer, mil perdões, esqueci completamente. Queridos, eu pedi para participar, ela vai ser a nossa monitora, tá certo? Eu pedi para ela estar aqui hoje, para que ela possa se apresentar, ela vai nos ajudar muito nesse semestre. Depois, né, Jennifer, a gente vai passar para eles o horário do GED, como é que a gente vai encontrar isso. Eu vou te inserir, inclusive, no nosso grupo de WhatsApp, para que a gente possa facilitar. Então, mil perdões, Jennifer, eu fui falando aqui, já concentrado na aula, e me passou. Tá bom? Pode falar, pode se apresentar. Não, tudo bem. Não, só queria me apresentar de forma breve, né, dar bom dia a todos, que eu me chamo Jennifer Nascimento, tenho 20 anos, estou no 7º semestre. Esse é meu primeiro ano como monitora, e eu estou muito feliz em trabalhar com vocês e com o professor Rafael. Sobre o GED, como o professor falou, né, eu estava pensando em abrir uma votação, né, o mais breve possível para a gente decidir a data e o horário da nossa primeira reunião. E é isso, eu ia disponibilizar um link, né, de um grupo que eu ia... Pode fazer, gente. Fica até melhor, porque aí você se comunica melhor com eles. É até melhor. Ok, então eu vou disponibilizar o link e eu só peço desculpa pela demora, eu tinha que resolver algumas coisas antes na Unifor, né? Não, tá tranquilo. E eu não estava em Fortaleza, então só consegui resolver isso essa semana. E é isso, gente. É um prazer trabalhar com vocês. Perfeito. Coloca aqui o link e também me manda o link que eu boto no nosso grupo de WhatsApp para quem não tiver aqui na aula, mas ter acesso aí. Eu vou só pegar aqui o link no WhatsApp e eu disponibilizo no chat, tá? Tá bom, querida. Então, queridos, um ótimo final de semana para vocês, tá certo? Repito, essa Jennifer vai nos ajudar aí na monitoria para colaborar com vocês aí no desenvolvimento dos estudos, e a gente segue na próxima aula com os artigos 316 e 317, que são sobre determinados aspectos mais importantes desse grande título dos crimes contra a administração pública, tá bom? Obrigado pela presença, obrigado pela participação, vamos só esperar aqui o link da Jennifer para encerrar a aula, só um minutinho, não saiam agora não.